Olá, povo! Estamos aqui para mais um episódio do Projeto Graça. Eu sou a Cris e hoje estou aqui com 3 mulheres incríveis que eu admiro muito, minhas amigas, irmãs de jornada, de fé, de transformação de vida. Então, eu estou aqui com a Aninha, que é minha irmã, né? Além de amiga, é irmã de sangue, de fé, e a Amanda também, e com a Gabi. E a gente tá aqui, então, para trocar uma ideia juntos sobre um assunto muito legal, né, gurias? Sejam bem-vindas. Obrigada. Coral, hein? Com certeza elas cantaram no coral da igreja. Gente, a gente vai falar sobre um assunto que nós 4, nos identificamos muito. Nós já passamos por isso na nossa vida e é um assunto que vira e mexe, a gente lá no projeto discute, discorre a respeito disso, que é quando parei de tentar merecer o amor de Deus. Então, a gente vai trazer esse assunto hoje para compartilhar, né, das nossas experiências, da nossa ótica de como nós enxergamos isso. Será que realmente Deus... no seu relacionamento com a gente, ele nos condiciona a merecer ou não merecer o amor dele, né? Então, e muita gente vive tentando, né? Viver esse merecimento de amor, tentando chamar a atenção de Deus. Então, hoje a gente vai compartilhar aqui muitas ideias em relação a isso. Querem conhecer mais as gurias? Vai ter o arroba delas que o pessoal vai colocar aí para vocês seguirem no Instagram. Elas são ótimas. Entrem lá no Instagram delas e conheçam elas mais de pertinho. Então, gurias, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês hoje é o seguinte. Vou pedir para a Amanda aí compartilhar. Quando foi a primeira vez que você sentiu que precisava merecer o amor de Deus? Amanda, compartilha um pouquinho aí pra gente. Eu acho que foi logo depois que eu conheci Jesus. Porque primeiro ele nos recebe como estamos e depois a gente quer acrescentar algo, devolver algo para ele. Então, ali já no início, eu já queria tentar merecer. Tentar fazer com que eu devolvesse algo para ele, né? Não pode ser assim, só de graça. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu acredito que foi ali logo que eu conheci Jesus mesmo. Parece ser muito fácil, né? Uhum. Cara, é só isso, é só receber, mas e a minha parte, né? Tem muita gente que fala, e a minha parte, o que eu faço em relação a isso? Gabi, que tu tem para compartilhar? Eu acho que a gente tem essa visão de ter que merecer e também os lugares que a gente convive, muitas pessoas fazem que a gente entenda que a gente tem que dar algo em troca, né? E esse tem que, ele se torna pesado para a gente viver o que é simples, né? Então, acho que a gente passa a vida inteira, tipo, tu tem que fazer isso, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer isso, para merecer algo que não tem que nada, né? A gente já recebe, né? A gente só tem que aceitar. A única coisa que tem que é aceitar. Então, acho que a gente eu pelo menos demorei um tempo, né, a entender isso, pensando que, não, se eu fizer outra coisa, se eu errar aqui, eu não vou receber. E é totalmente o contrário, né? Porque ele tá aí para nos aceitar do jeito que a gente é, com erros, com acertos, com coisas que a gente faz que não devia ter feito, mas ele já sabe, já fez e já nos ama sendo assim, né? Então, acho que é isso, a questão de a gente fica pensando, né? Mas como é que é? E é simples, né? É só aceitar mesmo. E aí, Aninha, que passa por aí? Eu acho que a gente acaba transferindo para Deus uma visão que a gente tem em relação a nós mesmos e as pessoas, né? Então, que nem a Amanda falou, né? Eu também, a minha visão, assim, de entender e achar que eu tinha que merecer o amor de Deus, começou também ali na minha pré-adolescência, quando eu tive contato realmente com Deus, estava inserida num sistema religioso, e eu
ouvia falar de um Deus que me amava incondicionalmente, mas sem perceber eu vivia uma condição, né? Eu colocava uma condição na forma que Deus me via, na forma que Deus se relacionava comigo, né? E a partir desse momento eu comecei a achar que as minhas atitudes, as minhas ações, os meus pensamentos poderiam mudar o que Deus pensa em relação a mim, né? Então eu acho que tem muito disso, né? Que a Gabi falou também, sobre essa visão que a gente tem de como é algo muito, até parece meio impossível, né? Como assim alguém vai me amar sem eu ter que fazer nada? Né? A gente não aceita, é difícil de aceitar, né? Sim. E aí a gente acaba condicionando isso, né? Achando que a gente tem que merecer fazer algo para receber esse amor. E na verdade não, né? Quando assim, escutando vocês falar, eu me lembro muito da minha conversão, né? Que a palavra, eu me converti. Antes eu estava longe de Deus e agora eu estou perto de Deus. E eu tinha 11 anos, quando eu fui para a igreja, assim, literalmente. E eu lembro que eu fui para a igreja porque eu precisava melhorar várias coisas na minha vida, né? Tipo, eu estava quebrada, eu tinha o quê? Eu era adolescente também. Então, era assim, ai, Deus, eu preciso de dinheiro. Ai, Deus, eu preciso emagrecer. Ai, Deus, eu preciso... Então, assim, o meu relacionamento com Deus era extremamente de barganha. Então, eu tinha que chamar a atenção dele, porque até gosto de falar que eu não fui ensinada, assim, eu entendi assim, né? Para deixar mais leve, que a minha compreensão de Deus era, eu preciso chamar a atenção dele, para ele olhar para mim, e aí fazer um apanhado de regras, para que daí ele me bonifique. Então, era assim o meu movimento, né? Eu ia no buffet, pegava o que eu queria, então, isso aqui é legal de eu cumprir a regra. Isso eu não quero, isso eu quero. E aí era um caos, era um peso, porque daí o dia que eu orava mais, eu jejuava mais, eu ia mais para a igreja, eu tava, bônus com Deus. No outro dia, não fazia nada. Eu já estava bem distante de Deus. E aí era aquela coisa assim, Deus está em silêncio. Eu escutei muito isso, né? Distante. Deus está distante, Deus está em silêncio. Ou, nossa, só a autoridade da igreja tem mais acesso do que eu, né? Então, eu vivi muito isso e faz pouco tempo, se for analisar, né? Assim, foi em 2016 que eu comecei a ter essa visão diferente e real e palpável e deliciosa de experimentar Deus, que é um Deus que não me pede nada em troca, né? Eu acho que quando gera esse desconforto para mim, pelo menos, eu venho, né, da católica, mas foi um tempo que eu ia muito tem que ir, tá, vai na missa, vai isso, aquilo. E depois de um tempo eu meio que fiquei, digamos que um pouco distante, não desacreditando de Deus, mas tipo assim, tá, ele existe, tá lá, que legal. E era isso, mas não tinha um relacionamento amigável, né, digamos assim. E quando me gerou esse desconforto de, não, ok, ele existe, eu não concordo que precise ser desse jeito, com imposições, mas então eu tenho que achar o meu caminho que eu concorde, né? Algo que me faça acessar ele, mas que não seja com contrapartida, com imposição, porque isso daí eu discordava de todos os sistemas religiosos, né? Porque todos acabam tendo. Então, acho que quando gerou esse desconforto, e também não faz muito tempo, não, e depois que eu entrei no projeto, né, que eu conheci, que aí eu comecei, realmente pode ser leve, não precisa ser um negócio pesado, né, esse relacionamento, porque eu tinha muito uma visão de, nunca Deus vai falar comigo, meu Deus, ele tem que descer aqui e falar comigo, né, e depois eu comecei a enxergar que esse falar são tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia que só a gente está de olhos abertos e aceitando, né, porque quando tu aceita que tu pode ser do teu jeito, que ele te ama de qualquer forma, enfim, isso deixa tudo muito mais leve e tu consegue se relacionar também de uma forma leve, seja lavando a louça, né, que a gente brinca, às vezes, seja dirigindo, e não aquele momento de, meu Deus, eu tenho que estar na igreja, rezar tantas horas por dia, orar e fazer coisas que talvez tu não sinta a vontade de fazer, né? E eu ia até... Essa era a próxima pergunta, que bom que tu puxou isso, Gabi, que é...
esse relacionamento de merecer, né? Ou de Deus me condicionar, que nem a Aninha falou, né? A gente tem uma visão do que os outros falam pra gente também, né? Não trazia paz, trazia peso e trazia culpa e uma sensação de insuficiência. Tipo, cara, eu nunca vou conseguir ser bom o suficiente. E de tu ficar colocando coisas assim, eu me peguei muitas vezes colocando assim, eu não consegui isso porque eu errei lá atrás nisso. Então, tipo, meio que um castigo, né? Não consegui ir bem nessa função, porque, sei lá, 2 anos atrás eu fiz uma função merda perto disso. Desculpa a palavra. Mas é isso aí. Mas isso... Aí tu fica, não tem nada a ver, né? Não foi porque não era pra ser, e tá tudo bem, e tu vai te dedicar, e talvez daqui a um tempo seja... E é isso aí. Então, aí tu começa a sair dessa caixa de... E a gente acaba se julgando e se culpando, mas, ao mesmo tempo, a gente culpa e julga o outro, né? Porque a gente está tentando, enfim, e a gente se sente melhor do que o outro em coisas que a gente consegue fazer, achando que a gente consegue, né? E achando que a gente merece mais que o outro, porque a gente está seguindo aquele padrão que a gente que criou em relação a Deus. Porque eu acredito que a gente faz um Deus à nossa semelhança. E a gente tem condições, né? O nosso amor é condicional. E muitas vezes a gente quer que o outro mereça o nosso amor. Exato. Então, a gente acaba fazendo um Deus à nossa imagem e acha que é assim que ele nos trata também. Mas... ele é totalmente diferente, né? Como a Gabi falou, a gente é aceito como a gente é e a gente é singular, né? Cada um do seu jeitinho e ele quer usar a gente do nosso jeito, né? Então, quando eu percebi isso, que eu estava acabando me comparando com o outro, me achando melhor que as outras pessoas e também tentando buscar ser melhor que elas, né? Parece que é realmente uma competição de quem vai mais rápido. E eu lembro que eu e o Rafael, a gente entrou logo na igreja e a gente foi indo rápido demais, dando esses passos. Então, a gente queria mostrar que a gente merecia. Mostrar serviço. Isso. Né? Então, a gente mergulhou na Bíblia, a gente mergulhou nos vídeos dos pastores. E aquilo ali gerou um sentimento muito ruim em nós, porque a gente estava não mais por Deus, mas porque a gente queria mostrar para os outros que a gente tinha Deus. Pelo processo. Até por uma questão, acho, de aceitação, né? Isso. Porque a gente, como ser humano, a gente tem uma necessidade natural de ser aceitos, né? E é como se fosse, a sensação que me dá é como se fosse uma escadinha, né? E quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, quanto mais eu acerto, quanto mais eu correspondo às expectativas que eu acho que Deus tem em relação a mim, mais perto dele eu tô. Aí tem um dia que eu não consigo fazer isso. Aí eu desço. E aí eu começo a me comparar com o vizinho do lado, que aparentemente me mostra que... tá conseguindo fazer, né? Exato. E isso traz um peso muito grande, né? E eu lembro que eu sentia também uma chateação, porque eu queria estar perto de Deus. E para mim, acho que o pior castigo, que nem a Gabi falou, era achar que eu estava longe dele, porque eu não conseguia ser boa o suficiente, porque às vezes eu acordava e eu não queria ler a Bíblia, porque às vezes eu deixava de estar com a minha família, porque eu achava que outras coisas eram mais importantes. Então, eu me sentia muito culpada por isso, porque parecia que eu nunca ia conseguir suprir algo que eu achava que Deus pensava em relação a mim, né? E como é pesado isso, né? Como é difícil imaginar uma vida assim, porque... Isso acaba afastando, né, de Deus, na verdade. Tem muita gente que se afasta, porque se a pessoa não entender que é só aceitar, a pessoa... Ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir agradar a Deus a todos os dias e fazer tudo certo. E isso acaba afastando, porque aí tu pensa, bom, já que eu não vou conseguir mesmo, então, beleza, fica lá que eu fico aqui, né? E tu fica distante porque tu acha que tu não é capaz, que tu não é merecedor, né? E quando tu consegue entender que não é assim, né? Que é mais leve, aquilo que a Amanda falou, tu para de tentar competir com os outros e contigo mesmo,
Porque não interessa se tu vai ler a Bíblia todos os dias, tu tem que fazer algo que te faça bem, de uma forma que te faça bem, né? E não de uma forma imposta por alguém. Viver dessa forma faz com que a gente olhe muito para nossa performance. E não é sobre nós, né? É sobre ele. E quando a gente entende isso, a gente para de competir mesmo, porque... E daí, não é sobre mim. E daí, se eu não tô lendo todo dia a Bíblia? E daí, se eu não sigo aquele manual de regras? É sobre ele. E ele me ama. E ele me aceita. E ele quer fazer em mim essa mudança, né? Mas não é porque eu não faço que eu não sou amada. E eu não preciso provar isso pra ninguém. Isso aí. É um relacionamento meu com ele. E qualquer atitude que tu tenha é sobre o teu relacionamento com ele. Porque claro que tu vai fazer coisa errada que tu sabe que vai te fazer mal ali na frente e tal. Mas foi a tua escolha naquele momento, né? A gente que tem filho, às vezes tu grita, surta com a criança e tu pensa, ai, não devia ter feito. Mas, gente, somos humanos, né? Tu vai ter dias bons, dias ruins e tá tudo certo. O que não pode, eu penso, é tu ficar carregando aquilo como culpa, né? Porque, ok, errou, pede desculpas, da próxima vez faz diferente, né? E segue a vida, e tá tudo certo, né? Então... É que abraçar quem a gente é o que traz a transformação, né? Mas, gurias, assim, eu não sei vocês, mas da minha experiência em relação a viver, assim, por muito tempo, imergido nessa questão de sistema, de dogmas, de meritocracia, de busca constante sobre ser melhor para chamar a atenção. Eu gosto de falar a palavra chamar a atenção de Deus, porque era essa sensação que eu tinha. Quando virou a minha a chave, né? Quando eu compreendi que Jesus morreu na cruz e esse ato é o maior ato de amor que o ser humano pode receber, e que esse movimento de Deus, de me reconectar com Ele através da obra da cruz, não me condiciona absolutamente nada. Deus não me pede nada. Ele só quer que eu receba e esteja usufruindo de tudo isso. Quando eu entendi isso, eu fiquei com muito medo com muito medo de não viver nessa doutrina, de não fazer. Será mesmo que eu não tenho que fazer nada? Será mesmo que é só isso? Então, demorou eu entender e experimentar. Eu lembro que às vezes eu até questionava algumas pessoas que andavam comigo e me diziam da suficiência da graça. E eu dizia, não, mas não pode ser só isso. Como é que tu vai dizer isso para uma pessoa que tu não precisa nada? Tu não precisa... Como não tem que fazer? Como que eu não tenho que orar? Como que eu não tenho que jejuar? Deus me pede isso, eu preciso estar nessa condição, né? E aí eu questionava, furiosa, eu ainda brigava com as pessoas. Meu amigo Marquinhos, querido, aguentou, assim, porque para mim não era só isso, mas era. E aí eu levei uma avalanche de amor, e aí sim eu tive experiências muito mais singulares, experiências muito mais profundas e simples ao mesmo tempo, assim, com pessoas que chegavam para mim e diziam, eu sou ateu, nunca li a Bíblia. E aí, numa conversa, eu enxergava Deus na pessoa. Deus falava comigo através dessas pessoas. Então, eu não sei como foi para vocês, mas por alguns meses, digamos assim, eu ainda me sentia, cara, tô sozinha. Porque tu tá naquele sistema. A Gabi até não teve tanta essa experiência, né, Gabi? Como eu nunca fui de um sistema muito, assim, né, devota, rígido, digamos assim, rígido. A minha mãe é católica, sempre foi muito na missa, sempre nos ensinou de Deus, mas nunca nos cobrou que vocês têm que ir na igreja todo domingo, enfim, né? Então, eu não vim disso e, para mim, foi meio que um caminho contrário, porque eu tive uma fase que eu me afastei de Deus, que foi mais ou menos ali quando meu pai faleceu, porque eu fiquei numa questão de, tipo assim, existe mesmo ou tu tá fazendo sacanagem, né? Tipo, tá me tirando pra louca. Enfim, tu acha, né, que não devia ser assim, tu discorda, né, do que Deus preparou pra pessoa e pra ti, enfim.
E daí eu fiquei um tempo afastada, meio que nessa, vou rezar todas as noites, porque é o que tem que fazer, né? E tinha muito essa questão de pedir, só pedir. Pedir, Deus, eu preciso de saúde, Deus protege a minha mãe, né? Porque tu tava naquela fase meio desassistida, assim. E quando virou a chave para mim de tipo, não, tu não tem que pedir, seja mais grata, foi uma das primeiras chaves que virou para mim, assim, de, pô, vamos parar de pedir um pouquinho e vamos agradecer, né? Acho que foi quando eu me tornei mãe, que aí tu acaba, né, tentando resgatar algumas coisas. E quando virou que eu entendi que eu só tinha que receber e agradecer, foi muito rápido, porque para mim foi, opa, agora sim, agora faz sentido, né? Então agora tudo que me gerou desconforto, que me gerou dúvidas de coisas que eu ouvia, quando eu entendi isso, eu disse, nossa, agora sim. E aí, coisas simples da vida, assim, tu não precisa deixar de fazer isso para poder ter um relacionamento com Deus. Deus não vai te amar mais se tu não fizer tal coisa, ou te amar menos se tu fizer. Deus te ama, e é isso aí, e basta. Então, para mim, essa virada de chave foi muito rápido e foi leve, porque daí eu consegui entender. Mas porque eu não vinha de um sistema tão fechado, né? Eu gosto de tão falar rígido. que é Jesus purinho, assim, falar com uma pessoa que não teve essa experiência dentro do sistema religioso, né? Assim, dessa questão tradicional, né? De processos, de E tanto que cumprir. até hoje eu não tenho um sistema rígido, né? Eu vou na missa católica com a minha mãe, quando eu sinto vontade de ir. Eu vou no projeto, eu vou onde eu me sinto bem. E sinto que eu estou fazendo bem para alguém e que as pessoas estão me fazendo bem. E não por obrigação ou por competição de quem está indo mais, quem está lendo mais, quem está... É muito pesado, né? assim, né? Então, acho que a gente já tem tanta coisa para se preocupar na vida, né? No trabalho, como mãe, se tu tá indo bem, né? E esse relacionamento é o relacionamento mais leve que a gente pode ter, né? Que não te cobra nada. Porque todos os outros a gente é cobrado. A gente é cobrada como filha, como mãe, como irmã, como, né? Por quem nos rodeia, como amiga, como colega de trabalho. E com Deus a gente não tem cobrança nenhuma, né? Então, eu acho que é o relacionamento mais simples que existe. Tu não deve satisfação e tu não precisa... Tu não deve obrigação, não deve satisfação. E tá tudo bem. E aí, gurias? E eu acho, assim, né, pensando sobre essa pergunta, que para mim ainda é um desafio até hoje, sabe? Aceitar esse amor. Eu, como pessoa, sempre tive uma necessidade, pelas vivências da minha vida mesmo, muito grande de aceitação, né? Então, eu sempre me moldei, né, para as pessoas e para os lugares para fazer parte, né? E com Deus eu fazia a mesma coisa. E até esses tempos atrás eu estava conversando com a Mona e com o Paulinho e eu falei para eles, nossa, eu tô numa crise de fé, assim, com Deus, porque... Adoro crises de fé. É maravilhoso. Porque eu senti, né, senti medo, senti numa situação específica, eu senti muito medo e eu achei que eu não podia sentir isso. Porque eu achei que, tipo, veio na minha cabeça aquele pensamento, cara, tu sabe quem Deus é na tua vida, tu sabe que Ele tá contigo, por que tu tá sentindo isso? E aí me veio aquela crise, assim, de tipo, meu Deus, mas por que eu tô sentindo isso? E aí Deus veio e me disse, tá tudo bem tu sentir isso. Não muda quem eu sou na tua vida, não muda quem tu é na minha vida, porque eu tava com esse sentimento, assim, também, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu sei que eu sou filha, eu sei que Deus me ama, mas por que eu tô sentindo isso, né? E a gente é ser humano, né? A gente erra, a gente falha, a gente sente, a gente pensa. E tá tudo bem a gente ser assim, né? Acho que essa que é a graça de Deus. É a gente poder ser quem a gente é, da forma que a gente é, do jeito que a gente é, sem se preocupar com o que Deus vai pensar, com o que Deus vai achar. E isso não vai mudar quem a gente é, né? Não vai mudar... as nossas escolhas, elas vão trazer consequências naturais para a nossa vida, porque é aquela coisa, se eu mentir para a Mana, ela vai perder a confiança dela em mim. E isso é uma coisa natural, né? Não tem a ver com Deus. Exatamente. Mas por muito tempo, né? Eu digo por mim, por muito tempo eu achei que tudo que eu escolhesse na minha vida ia impactar diretamente na minha relação com Deus, né? E eu acho que entender isso, né? Entender que independente do que eu fizer ou do que eu não fizer, nada vai mudar, né? Vai
mudar talvez o percurso da minha vida, Isso né? aí, as tuas Natural. escolhas, o teu Exato. caminho, né? Mas a companhia de Deus, o amor de Deus por mim, ele vai permanecer o mesmo. Até porque antes mesmo da gente conhecer ele já nos amava, né? Então eu acho que entender isso é libertador, assim, traz uma simplicidade, uma leveza, que nem a Gabi falou, né? Um relacionamento mais simples que a gente pode ter. É a gente que acaba complicando, né? Então eu acho que quando a gente tem esse contato, né, com essa consciência do Deus incondicional, Deus que Jesus nos mostra, né, que nos ama sem condições, sem pedir nada em troca, a gente começa a se relacionar de uma forma diferente com Deus, com a gente e com as pessoas ao nosso redor, né? Inclusive, gurias, a gente tá muito chique, cara. Acabei de receber uma pergunta dos internautas que estão nos acompanhando. Então, olha só a pergunta que a pessoa mandou. Vocês conseguem colocar isso em prática? Essa liberdade? Nossa, pergunta maravilhosa. Eu consigo. Bom, eu Nem sou um sempre. caso à parte. Eu acho que a maioria das vezes, mas algumas vezes vem um pezinho, né? Tá louco. Pra mim, Vem. todo dia, assim, Não, todo eu dia. consigo, mas faz pouco tempo. É. Faz pouquíssimo tempo que eu consigo, porque eu acreditava muito que isso aí que a Aninha falou. Agora tu fez isso, perdeu 2 pontos. Volte 2 casas, né? Tipo, joguinho de tabuleiro, assim. Volte 2 casas. E se Pule. Deus voltar hoje, gente, vou pro inferno, ferrou. Tanto que tem umas amigas que dizem, ai, a gente vai pro inferno. Eu digo, gente, acho que todo mundo, porque se todo mundo erra, se quem erra vai, vamos todos nos abraçar lá, né? Porque assim, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Por mais que a pessoa diga ou mostre, né, o que ela faz muito quando ela tá só com ela tem alguma coisa que ela erra, né? Então, colocar em prática hoje, para mim, é muito mais libertador. E eu acho que algumas coisas que eu tenho por escolha na minha vida me afastavam de Deus, porque eu tinha aquele pensamento de eu vou tomar uma cerveja, ai, Deus me ama menos do que a Aninha que não bebe, entendeu? Não, quando eu entendi que não, que cada um tem seu jeito e que sim, eu gosto de tomar minha cerveja, gosto e vou tomar, entendeu? E não é por isso que ele não vai me amar. Então, hoje eu sou mais tranquila em fazer o que eu tenho vontade, assim, mesmo sabendo que algumas coisas vão me trazer uma consequência. Tomar cerveja vai trazer uma consequência, talvez de saúde, talvez de falar alguma coisa que eu não deveria falar, mas é uma escolha minha, né? E ok, isso não me diminui como pessoa. Claro que o futuro, vou ter alguma doença, alguma coisa, ok, Mas assim mas como também a é uma escolha minha. fofoca, assim como a falar do vizinho. Exatamente. Assim, as consequências da nossa jornada, ela é inevitável. Tu planta e tu colhe. Agora, por muito tempo, eu condicionei o meu movimento hoje Deus me ama, hoje Deus me odeia. E a questão do praticar também, ir na igreja todo domingo. Então Deus vai me amar mais, porque eu vou. Às vezes tu tá lá, tu nem tá prestando atenção no que tá acontecendo, entendeu? Só Tem porque muita tá gente todo que mundo, vai né? pra bater ponto, digamos, né? Tipo, o Exato. trabalho. Daí eu faço parte de um grupo de jovens, sei lá, de casais na quarta-feira. Aí eu vou lá toda quarta-feira e saio de lá falando mal de todo mundo que tá lá. O que isso acrescenta na minha vida? Sim. Entendeu? Eu tô indo lá por uma imposição ou porque eu tenho vontade? Agora hoje eu estou com vontade de fazer uma boa ação, de ajudar alguém. Tu vai achar o que fazer, entendeu? Ou alguém vai aparecer precisando de ajuda e Deus vai te usar nesse formato. É melhor do que tu ir toda quarta-feira lá fazer por má vontade. E é muito sutil, né, gurias? Porque assim, eu fico pensando, eu fiquei por muito tempo e eu passei por vários lugares e aí tem toda a questão da autoridade, né? Quando alguém vem e te diz, olha, que nem a Aninha falou, Deus te ama, mas tu precisa, e aí essa lista de regras, né? Nossa, às vezes eu me acho uma pessoa, nossa, inteligente, né? Assim, Engraçado. né? Gente, como é que eu nunca questionei? Porque eu sou extremamente questionadora, mas eu nunca questionei. Isso foi uma coisa que sempre me gerou desconforto. Sim. Então, foi ali que, claro, me afastou por um tempo, mas quando eu resolvi me aproximar, eu disse, não me vem com lista de regra, ninguém. Porque não vai funcionar. Sim. Porque a não ser que ele desça aqui na minha frente e fale que essas são as regras que eu preciso cumprir,
Opa, daí pode ser que eu acredite. Mas aí outro dia uma amiga minha me perguntando, eu contando a minha história pra ela e tal, e ela falou, Cris, mas como que tu tava num local onde disseram pra ti não usar batom vermelho ou não mostrar os ombros e tu aceitou? Tu, Cris? Como assim? E eu, sim. E hoje eu gosto de pensar que foi a minha fragilidade, a questão da necessidade de querer acertar, de querer... Acho que vem muito no que a Aninha falou, Muito, né? Do querer ser aceita e de muito. onde tu vem. Porque vocês vêm de uma família que ensinou isso há muito tempo, né? Sim. Então é diferente, Sim. né? De imposições. E aí eu por muito tempo eu me culpei, assim, sabe? Poxa, como é que eu nunca me dei conta? Porque ninguém me obrigou a viver isso. Ninguém obriga ninguém a viver. Não. Só que a gente se condiciona a estar numa tribo, a estar num lugar, grupo, né? e todo mundo se move pela mesma... Não é assim. Acho que independente de estar dentro do sistema ou não estar dentro do sistema, eu acho que não existe também pessoa desigrejada, e essa palavra deveria ser abolida da boca de muita gente. Porque, cara, Jesus, o relacionamento é reto, direto. Ele fala comigo até em lugares que a gente chama de profano. É isso que eu hoje tenho na minha consciência e já vivi isso. Então, a gente sociedade, gosta de colocar Deus numa caixinha e dizer, ó... A procura da felicidade está aqui. Tu tem que pegar, tu tem que fazer aqui, e colocar andar nesse as pessoas trilho. também em caixinhas, né? O controle, né? Porque quando tu condiciona as pessoas a viver uma linha reta, tu controla as pessoas. E aí é o que o internauta pediu para nós. E eu acho que é isso que bate também, às vezes, no julgar, que a Amanda falou, julgar como as outras pessoas se relacionam com Deus, né? Porque... Por exemplo, o relacionamento da Amanda é talvez ela não concorde com muita coisa que eu tô falando aqui. E tá tudo bem. Ela não tem obrigação de concordar, assim como eu não tenho obrigação de concordar com ela. Claro que a gente conversando, a gente pode mudar a ideia uma da outra. E acredito que isso é saudável em qualquer tema, né? Mas aí a gente tem esse medo de, porque tal religião faz isso, eu acho totalmente errado. Por que tu acha totalmente errado? Se aquilo aproxima a pessoa de Deus, se aquilo faz a pessoa ser alguém melhor, não é eu que tenho que julgar, né? É a forma que ela achou de se relacionar com Deus. Assim como a Amanda tem a forma dela, eu tenho a minha, a Aninha tem a dela. Então, isso também é ruim, porque às vezes as pessoas que estão nessas caixinhas, elas acabam julgando se tu não tá na mesma que a delas, ou se tu não tem qualquer outra religião determinada. Que não, aquela ali é longe de Deus, tipo... Isso é do mundo, isso é de Deus. Do mundo, isso é de Deus. Isso aí. Ouve música do mundo. Gente, por Já favor, fui muito sabe? abençoada com música do mundo. Por favor. E a gente tá no mundo, né, gurias? Exato. A gente não tem uma caixinha separada aqui, tá? A galera que acredita em Deus. Aqui, esses aqui. Eu acho legal a gente falar disso da liberdade, porque a liberdade, as pessoas às vezes veem como sair e fazer o que quer. A libertinagem, né? Isso, mas a liberdade é muito o que a Aninha falou também, de ela poder sentir medo. Exato. Tá tudo bem. A gente é humano e a gente sente medo. E Jesus tá ali com nós para dizer isso. E ele tá sabe que tá com medo, né? E ele não tá te julgando, dizendo, tu não tem fé. Por isso que, acho que tu tem que mudar isso aí, que tu não tá crendo que eu tô contigo. Justamente porque a fé te liberta, né? Liberta pra sentir todos os sentimentos que existem. Isso, é uma liberdade tanto dentro quanto fora. Mas, a partir disso, a gente começa a fazer boas escolhas, porque a gente entende que elas têm consequências para nós em que Deus não está envolvido. Né? Ele faz tudo cooperar, mas às vezes o cooperar dele vai ser um aprendizado com com a escolha errada que a gente fez, para que futuramente a gente não repita. E a gente escolher errado também é uma questão dele, ele tá com nós. Tudo coopera. E Porque às vezes tá tu ali. escolhe um errado para depois ter um certo que talvez tu nem esperava, mas se tu não tivesse feito aquilo errado, talvez, né? Então, e ele sabe do nosso caminho, né? E para mim essa liberdade foi muito forte, interior. Porque até conversando com a minha psicóloga, eu entendi que eu tenho uma questão de perfeccionismo, não da questão de detalhes, mas no viver. Eu quero viver corretamente e fazer tudo perfeito. E eu não aceito ser imperfeita.
E aí, quando eu entendi que com Jesus eu posso ser imperfeita, e que eu sendo imperfeita, aí sim que ele me ama, porque a partir do momento que eu vejo que sou imperfeita, mais eu deixo ele me amar e me aceitar. Então, eu Mas crente destravei, vai, assim. desculpa te interromper, mas crente vai no psicólogo. Vai. Não, Eu não vou pode. acho que deve, Corta aí, né? Paulinho. Ai, gente, eu preciso tanto fazer Corta, terapia. Então, isso me libertou. E não é uma questão de que eu saí fazendo o que eu queria, mas me libertou de mim mesma. Me libertou do sistema de que eu tenho que parecer perfeita. E liberta até pensamentos, né, Amanda? Que tu pode pensar outra coisa que tu não estava condicionada a pensar. Por mais que tu não faça, mas tu pode pensar sobre aquilo, né? Sem medo de Deus. E a questão também da gente querer fazer tudo certinho, e, enfim, para ter a recompensa, é como se a gente pensasse que Deus está lá escolhendo, né? Hoje a Cris orou, hoje a Aninha não orou. Aqui, Dando ó. os checks, Tipo, né? Deus tá aqui assim, Tá ó, dando só checks no esperando. calendário, assim. Ele tá lá separando. E a gente acaba diminuindo a obra da cruz. Porque foi isso que Jesus conquistou para nós. Sermos filhos e ser amado. E Deus, ele não nos ama só por nós, mas porque Jesus, ele amou o filho dele, Jesus conquistou esse lugar para nós. Então a gente acaba diminuindo a cruz. E é algo que a gente não deve fazer. Então, quando eu entendi isso, desse amor, que nem tu disse, eu me senti muito amada. E foi muito isso, porque nem eu me amava, nem eu me aceitava. E aí, quando eu me senti amada por ele, sem merecer, porque eu olhei para dentro de mim e eu vi que por mais que eu tentasse, aquilo estava só sendo pesado. E eu já era assim, sendo assim como Amanda. Então, quando eu entrei no sistema, foi muito mais, porque é uma lista de regras. E apesar de parecer fácil, porque é só seguir, é muito difícil, a gente se cobra demais. Então, quando eu me olhei e, meu Deus, eu me senti tão amada por ele sendo assim, eu comecei a deixar ele me amar, né? E aí ele vai transformando e fazendo em nós. E não é que assim, do dia para noite tudo melhorar. não, né? Mas a Cor-de-rosa. gente até hoje também tem minhas crises de fé, de minhas dúvidas com Deus, minhas questões que eu penso, oh Deus, como assim, né? Mas eu acho que o que a gente nunca pode esquecer é que ele nos ama incondicionalmente, né? Não é se a gente tem medo ou não tem, se a gente crê que ele tá com nós ou não, ou até se às vezes a gente duvida disso, né? Então, a gente não pode esquecer que é o amor dele e ponto. E ponto. E a gente até consegue melhorar, né? As escolhas na vida, porque aí tu escolhe leve também. Talvez não seja melhor, não seja a escolha certa, mas eu sei que eu não vou ser julgada por ele, por isso. Eu posso ser julgada pela comunidade, assim. Mas Pela ele não, religião. porque tu tá escolhendo do teu coração, né? Por mais que não seja o que a Cris acha que seria certo eu escolher, é o que o meu coração escolheu. E aí eu acho que entra muito essa relação de liberdade e de fé, de estar livre para pensar como tu quer pensar, para escolher o que tu quer escolher, claro, sempre considerando que tu vai ter consequências nas tuas escolhas, mas isso é independente de Deus, né? E quando a gente entende esse amor, até o olhar, nosso olhar com relação aos nossos outros relacionamentos, eles mudam, né? E a questão que também muda, eu acho que é tu estar mais atento, assim. Eu digo que quando eu entendi que Deus está em tudo e me ama de qualquer forma, tu fica atento a muitas coisas, né? Então, às vezes, algo que ia passar batido no teu dia, tu, Cara, sabe? que delícia olha aí, esse Deus. Tu sabe, hoje vindo pra cá, o cara deu uma fechada numa mulher ali pra dobrar, e aí era um caminhão de uma padaria, e aí eu pensei, e ele meio que, eu dobrei atrás, e ele parou do lado do carro dela. Eu pensei, ele tá xingando ela, né? Já quase parei, porque eu vi que a mulher tava sozinha, já ia, né? E aí ele parou, eles conversaram um pouco, ele estacionou do lado, e ele desceu e entregou um bolo pra ela. Então, tipo, eu já tava quase parando, achando, não vou deixar essa mulher sozinha, porque tava 2 homens no caminhão, né? Eu disse,
E ele parou e entregou um bolo e eu fiquei cuidando no retrovisor, assim, eu disse, ai, ó Deus, amém que é isso, né? Porque, e aí naquela hora eu disse, olha, como é bom, 2 coisas boas ali, uma mulher que estava vendo pela outra, que podia acontecer algo ruim, mas também um homem decente, um homem que viu que estava errado, que foi ali, pediu desculpa e, né, deu um bolinho pra ela, achei tão fofo. Só não parei porque daí já tava, olha que legal. Viu, existe esperança, então, né? então tu começa a enxergar nessas coisas assim, olha, talvez tu tava num dia corrido que tu nem ia prestar muita atenção em detalhes, e aí tu começa a ver que é leve, que, tipo, que aquela pessoa é uma pessoa boa, foi ali pedir desculpas, né? Então tu começa a ficar mais atento, assim, quando tu te liberta, eu acho. Porque tu não vai enxergar Deus só na igreja, ou Deus só quando tu pedir algo e ele fizer, ou Deus só quando tu receber um castigo, que talvez tu vai julgar como castigo, ou só na hora que tu parar para orar. Deus tá aqui só agora, né? Tu começa a enxergar ele o tempo todo, e que ele tá contigo o tempo todo, né? Então, acho que isso... Esse aí é assunto para um outro podcast, Gabi. Bênção e maldição. Isso é um assunto, assim, bem bacana pra gente trazer também aqui. E é isso, assim, eu não sei viver sem esse amor, assim, é constrangedor. Quando a gente tem, e aí parece, mas como é que virou a chave, Cris, Gabi, Aninha, Amanda, né? Como é que virou a chave dessa compreensão de que o amor de Deus, ele é incondicional, né? De que forma? Hoje eu consigo, de uma forma muito clara, falar para as pessoas que é uma questão de consciência. Porque às vezes a gente quer espiritualizar muita coisa que não precisa, é racional mesmo de entender. O que Jesus fez na cruz por mim, por você e por toda uma humanidade é para todo mundo, é para o cara e é suficiente. E é suficiente. Só recebe, hoje o pessoal tem falado muito essa palavra, né? Acolhe. Só acolhe essa verdade, né? Que bata dentro das pessoas. E tu vai começar a ver nos pequenos detalhes a presença real, simples, singular de Deus falar contigo, né? Eu lembro que teve um filme uma vez que isso é muito legal. Teve um filme uma vez que eu tava numa crise, eu tava quase me separando do Paulinho. Nós tava num tendel lá em casa, dando curso dentro da igreja, né? Assim, super Casados ativo. E aí teve o filme Quarto de Guerra. E aí funcionou para a mulher do filme e tudo mais, mas eu peguei aquilo e quis aplicar para minha vida. E aí eu entrei dentro do quarto e comecei. Que o Paulinho seja como a árvore da beira. Todos os versículos que eu achava na Bíblia, eu colocava o nome do Paulinho no início do versículo. E aí entrei para dentro do quarto e comecei. E oração, e a Celine pequenininha, entrava e saía de dentro do quarto, assim. Daí eu lembro que ela se ajoelhava do meu lado e ela saía e entrava, coitadinha, vivendo aquele caos com a gente. Eu fiquei, gurias, uns 2 meses nessa função. E no final de tudo, Deus não falava comigo, porque eu dizia, Deus está em silêncio, né? Deus não falava comigo. E eu só proclamava os versículos bíblicos querendo que o Paulinho tinha que ser transformado, né? Porque é sempre o outro que tem que ser transformado, né? Nos relacionamentos. E aí, quando eu não aguentava mais, eu entrei chorando no quarto e falei, Deus, eu tô cansada. Eu tô cansada de entrar e sair desse quarto e ficar te pedindo uma resposta para minha vida. E eu já fiz de tudo, eu já jejuei, eu já orei, eu já fiz 18.000 orações aqui nesse quarto e eu não tenho solução. E naquele dia, até a gente fala, Deus falou comigo, né? Mas na realidade, uma voz dentro de mim, eu senti uma resposta, assim. Deus falou comigo e disse o seguinte, onde eu estou na fila do pão? Tipo assim, o que vem primeiro? O Paulinho, a Celine, eu. Por que tu se relaciona comigo? Porque o meu relacionamento contigo é genuíno. É de graça. Então eu só quero... tu tem que chegar num nível de duvidar, né? Pra tu
sentir. E é isso que acontece. Às vezes as pessoas duvidam e não chegam nesse ponto. E é tão mais leve tu só sentir, né? Só Tipo, o meu papo, Deus fala assim, o meu papo é contigo, não é sobre o Paulinho. O evangelho e aí, às não é vezes, sobre tu o quer outro. as respostas assim, né? Claras, que ele te mande um WhatsApp quase, dizendo a resposta, né? E não é. E só... a gente quer escolher a resposta. Né? Tu quer a resposta que tu quer, né? E foi tão simples, gurias, tão simples que eu joguei tudo fora, o caderno que eu tinha com ele, e eu entendi, cara, é sobre mim. É como eu tô vendo o meu relacionamento contigo. Tu pode, assim, ó, eu posso não ter mais nada nessa vida, mas só o que importa é o teu amor, né? Porque ele me ama de uma forma que eu não sei amar. E isso é uma né? coisa também que às vezes a gente tenta impor para os outros, né? Vocês já se pegaram tentando explicar para as pessoas assim, tu tem que fazer assim para tu sentir que vai ser leve? Eu já tentei fazer isso. E aí a coisa da psicóloga também, ela disse assim, cada um tem seu caminho, cada um tem seu tempo. Eu levei 30 anos, 32 anos para entender o meu relacionamento com Deus. E por que eu quero que os outros entendam? Claro, eu quero que eles entendam o mais rápido possível para ficar melhor o mais rápido possível. Mas não é assim, não é o tempo que eu escolho. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu caminho de fé e de todas as outras coisas na vida, né? Então, essa questão a gente pode ajudar as pessoas, a gente pode conversar, a gente pode... E eu tenho muito aquilo, eu vou dar minha opinião se a pessoa perguntar, né? Porque eu não posso chegar e bater lá na porta da Amanda. Amanda, olha só, tu tem que aceitar Deus. Tu tem que aceitar Jesus e tem que ser leve, né? Porque eu tô fazendo exatamente o que eu não acredito que seja, né? Tem que ser leve. Então, assim, quer conversar comigo? Vamos conversar, vamos, né? Tá tudo certo. Mas não tenta impor, né? Tu pode explicar pra pessoa como foi, como é o teu viver, a tua experiência. Mas não vai ser igual com ninguém. E eu costumo dizer que a gente é uma linha muito tênue. Porque a nossa experiência não pode virar um método. Isso aí. Quando a nossa experiência vira um método, já não sobra Deus. Então, assim, eu gosto muito de falar, e a gente aconselha algumas pessoas que nos pedem ajuda, nós vivemos isso, a nossa experiência é essa, mas o mesmo acesso que nós temos, tu também tem. Então, daqui a pouco é outro direcionamento, é outra forma, porque é muito sutil. Eu fiz muito isso. Tu fez isso? Vou pra casa, vou fazer isso. Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Né? É vida real. E assim como tem gente que vai se sentir bem nos sistemas religiosos, e tá tudo certo. Sim. Tá tudo bem, Sim. né? Sim. Vai lá. É isso aí. E eu acredito que a graça mesmo é quando a gente não consegue nem explicar. Não consegue explicar. Né? Não que tem nem só como sente, falar né? pra pessoa, faz isso, eu fiz isso, eu conheci assim, porque não tem como explicar. É uma experiência única, né? Nossa, gurias, tá muito bom o nosso papo. Eu tô assim, o nosso primeiro episódio das mulheres, então assim, a gente tá um pouco nervosa assim. Muito. Mas tá muito massa. E aí a gente vai chegando já pro fim do nosso papo, e eu queria pedir para vocês, assim, antes de a gente acabar, para que vocês deixassem um recadinho, assim, dentro das experiências que cada uma de vocês viveu e hoje tem vivido, né, em relação ao relacionamento de vocês com Deus. O que vocês podem deixar de recado, assim, como inspiração, né, para quem está assistindo esse episódio? E fiquem à vontade. Aninha, quer começar falando? Olha, eu acho que eu não tenho assim um conselho para dar algo, mas eu acho que algo que eu tenho todos os dias tentado entender, né, e ter a consciência é que Deus, ele é um pai que não tem medo que os seus filhos façam as suas próprias escolhas. E isso tem sido libertador na minha vida. Porque, que nem a Amanda falou, né? Eu me identifico muito contigo, porque eu também sou uma pessoa que, como ser humano mesmo, eu sempre senti uma necessidade muito grande de fazer tudo certo. E com Deus, né? Isso acabou aumentando muito quando eu entrei também no sistema religioso. E eu me cobrava muito em relação às minhas escolhas, minhas decisões, os caminhos, né, da minha vida. E eu acho que se eu posso, né, deixar algo hoje,
é que a gente nunca esqueça que, independente do caminho que a gente escolher, independente das escolhas que a gente faça, das decisões, dos erros e dos acertos, Deus, ele nos dá essa liberdade para que a gente faça o nosso caminho, né? E, claro, eu acredito muito que ele quer participar disso, mas se a gente não quiser que ele participe, tá tudo certo. Ele vai continuar nos amando, né? Vai continuar estando ali se a gente precisar. É que nem quem tem filho, né? Vocês sempre vão querer o melhor para os filhos, mas vocês têm que deixar eles trilhar o caminho. E eu acho que Deus tem muito essa relação com a gente, sabe? De deixar a gente trilhar o nosso caminho e convidá-lo, se a gente quiser, para que ele participe, né? Esteja com a gente. E nem todos os dias vão ser fáceis, né? Eu digo por mim, que nem a pergunta de antes também, né? Sobre como aplicar isso na prática. Eu digo por mim, tem dias que eu volto para a culpa. Eu volto lá para aquele lugarzinho, né, de achar que eu tenho que merecer e tenho que ser boa o suficiente. E aí Deus vem e ele me lembra, né, me traz a consciência, olha, né, para Jesus e a gente vai construindo, vai aprendendo. Então eu acho que todos os dias o segredo é a gente acordar e lembrar, né, do sacrifício de Jesus, lembrar de quem Deus é na nossa vida, esse Deus incondicional, que não nos pede nada em troca. E isso, consequentemente, vai fazer a gente se olhar de uma forma diferente e olhar o próximo também, né? Acho que é isso. O que eu quero falar, bem difícil essa pergunta. Porque é difícil a gente parar para pensar assim, né? Mas, além dele ser pai, eu tenho... Na minha opinião, assim, mas eu acredito que seja assim, Jesus é o nosso amigo, né? Então, não existe um método certo, não existe um jeito de orar, um jeito de falar. Ele está disponível e a gente pode falar com ele a qualquer momento, como um amigo mesmo. Então, isso também mudou muito a minha vida, porque eu queria seguir uma performance e entrar dentro do meu quarto e fazer toda aquela coisa de Senhor. Ritual. E quando eu entendi que ele é meu amigo e eu posso falar com ele da maneira que eu sou, e ele vai me entender e ele vai me responder da maneira que eu gosto que ele responda, assim, né? Como um amigo mesmo. Isso me libertou também, porque eu posso falar com ele onde eu estiver, né? Eu posso incluir ele em todas as coisas, eu posso estar orando aqui agora. E ele ouve e ele está ali, e é bom porque a gente vê ele nos detalhes, que nem a Gabi falou. Então, esse é o meu conselho, assim, da minha experiência com Jesus, é entender que ele é meu amigo. Acho que é perfeito entender que é amigo e descobrir o teu jeito, né? Acho que isso, para mim, pelo menos, foi um dos melhores... Não chegou a ser um conselho que eu ouvi, mas foi algo que eu... vamos encontrar o meu jeito, né? Se eu vou falar com ele em qualquer lugar, se eu estou falando com ele aqui, se eu vou entrar para o meu quarto e fazer um ritual, ou se eu não vou fazer isso. Então, isso vai conseguir te aproximar de Deus e melhorar a tua relação com ele, né? Então, acho que esse é um conselho. E saber realmente que ele te ama, sem condições nenhuma. E que se tu não fizer algo que tu acha que ele queira que tu faça, tá tudo certo. E acho que isso se demonstra muito mais na tua relação com os outros também, né? Porque não adianta tu achar que tu tem uma mega relação com Deus, porque tu faz isso, e não ser uma pessoa legal com os teus irmãos, né? Porque... É claro que a gente não vai ser perfeito, não vai ser bom com todo mundo, mas às vezes, então, não posso ser bom com essa pessoa, então vou só me afastar. Talvez isso já seja a melhor coisa que eu posso fazer por ela. Me afastar dela, né? Então, entender que não é só agradar a Deus que tu tem, né? Que tu precisa ser uma pessoa boa para o mundo, né? Para os teus filhos, para tua família, para os teus amigos, para os teus colegas. E isso acho que torna tudo mais leve, assim, entender o teu limite com as relações e saber que a tua relação com ele não tem limite de lugar, de horário, de espaço, né? E de condições, né? Eu vejo que o Espírito Santo nos dá esse lugar para falar com Jesus. Ele sendo nosso amigo, nos mostra a nossa filiação. Então, e a filiação é algo muito profundo, o que a Aninha falou, porque
aí que quando a gente sente essa filiação, a gente se sente realmente aceito. Parte. Parte da família, né? Então, eu acho que seria isso. Ai, eu fiquei sem palavras agora, gente. Foi muito legal, assim, muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês virem aqui gravar. A gente vai estar fazendo mais vezes isso, porque não pode ficar só nas terças-feiras, né? Que é um lugar que a gente se encontra. Eu acredito que igreja é isso. O Instagram tem sido, né? O YouTube que a gente vai estar veiculando tem sido um canal maravilhoso para que a gente possa compartilhar. A gente sempre fala lá no projeto que não é lá no projeto, né? É através... Lá é um evento, não que eu falo, é uma atividade. Obrigado, Paulinha. É uma atividade que a gente tem. Mas onde eu estou, aonde os meus pés pisar, e eu não preciso nem falar. Só o que eu vou viver naquele lugar já transborda do que Deus tem feito na minha vida, e às vezes... Sem esforço. Né? Sem esforço. E às vezes não é só acertos. São fracassos também, né? Porque às vezes a gente fica, ai não, eu sou espiritualmente preparada, agora eu estou evoluída. Não, os momentos de mais vulnerabilidade que eu tive foram os momentos que só sobrou a graça, só sobrou o favor de Deus, um momento onde eu expus as minhas debilidades, e ali a pessoa se identifica, e ali a pessoa vê que ela pode se abrir, né? E ver, cara, eu passei a mesma coisa, vamos orar pode se abrir, que pode sentir, Isso, né? Porque que nem a Aninha falou, tu vai ter medo, tu vai ficar triste, tu vai ter raiva das pessoas, e vai ter, entendeu? Por mais evoluído espiritualmente que tu seja, tu vai ter raiva. É isso aí. Tu vai ter os sentimentos e tu se permitir sentir isso sem medo de Deus, é muito libertador. E aí tu ter as pessoas que tu pode conversar. Amanda, olha só, essa semana aconteceu isso, fiquei com raiva da pessoa, e talvez o que a Amanda vai te dizer, olha, é verdade. Não, e é muito louco agora que a Gabi me lembrou de uma coisa, só para finalizar, é que a vida é muito pesada quando a gente condiciona o relacionamento e a nós. A questão até de fardos pesados em relação a autoridades que conduzem uma multidão, que conduzem um grupo. Uma das maiores preocupações minha e do Paulinho é chegar no projeto e dizer, não é sobre mim, é sobre o Paulinho. Nós somos ensinados numa via horizontal, não numa via vertical, e todo mundo aos pés da cruz. Então, a gente muito é ministrado por quem chega lá pela primeira vez, por quem nunca abriu uma Bíblia, né? Então, é esse o coração que Deus começa a nos ensinar quando a gente tira essa condição de... E acho que é isso que me fez chegar no projeto, né? Eu sempre falo que Deus tentou várias vezes, acho, me aproximar da crise, e eu fui só dando a curva aqui, né? E quando eu cheguei lá, foi muitas vezes, não foi o que o Paulinho e a Cris falaram, que me acolheu, sabe? Teve muitas vezes do Rafa, da Amanda, do Maiquinho, que tipo, que fala, e aí tu pensa, nossa, era só isso que eu precisava ouvir hoje, né? Tipo... Interessante, Deus. Obrigada, entendi, Deus, entendi. Obrigada, tá? Deus. Tá feito, né? E acho que quando tu te liberta para tu entender que não é alguém de cima, que é um pastor, que é um padre, que é sei lá quem, que vai te falar o que tu precisa ouvir, talvez é aqui, né? E aí tu começa a conseguir viver com liberdade. Acho que volta ali na pergunta também, né, de como colocar isso em prática. É só praticando. Obrigada, gurias. Obrigada. Então, eu espero que esse bate-papo faça sentido aí para vocês. Se não fizer sentido, também tá tudo bem. Mas o que a gente quer deixar aqui hoje é que você entenda, né? Ou a gente compartilhar de que o amor de Deus não é uma recompensa. O amor de Deus é um presente que todos nós já recebemos. Ele já está disponível para mim, para você, para todas as pessoas. Então, que a gente possa amar a partir do contato com esse amor. Que ele não é um amor que você precisa pagar, não é um amor que você precisa conquistar, não é um amor punitivo, ele é um amor disponível que você só precisa receber.
Tá bom? Então é isso aí. Até a próxima.